Vamos falar sobre o ouro. O ouro vai continuar subindo? O que está acontecendo? Eu vou te dizer um pouco sobre tudo isso e como você pode, de repente, se preparar. Tem crescido, talvez, entre os investidores o FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora do ouro, vendo o ouro se valorizando bastante em 2024, né? Talvez mais de, não estou com o número exato aqui na cabeça, mas mais de 40% de valorização, né? O ouro saiu de $1.900 a onça, hoje já está rumando quase os 3.000 dólares a onça, né? Então uma valorização bem expressiva nos últimos anos. Isso tem a ver com um contexto bem denso e eu vou te dizer aqui também tem a ver com movimentos técnicos desse setor para te dar uma perspectiva do que pode eventualmente acontecer com essa commodity. Principalmente o ouro começou a subir lá atrás. Eu não estou falando lá atrás 2 anos, não. Eu já estou falando ali de pelo menos uns 5, 6, 7 anos esse movimento começou, né? Quando a gente viu efervescer uma guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que cresceu principalmente, vamos lembrar, quando Trump assumiu os Estados Unidos em 2017. Então, desde aquele momento onde você via, né, que a economia chinesa e Estados Unidos, de certa forma, era muito entrelaçada, né? Então, Estados Unidos era o maior mercado consumidor chinês e a China detinha a maior parte da dívida pública norte-americana e as reservas internacionais da China investidas na maior parte em dívida norte-americana. Então a gente tinha uma interdependência, né, desses dois países e um conflito comercial, né, de repente uma quebra da globalização, que é um movimento que a gente tem visto muito forte nesse momento, né, em 2024. Aquilo lá atrás surgiu ou trouxe um insight principalmente para os países asiáticos de que esse movimento, né, de venda de títulos norte-americanos, de tentativa de enfraquecer o dólar, passaria por um aumento das reservas internacionais em ouro. Então a China tem feito esse movimento desde 2018, né, mais forte, de vender títulos americanos comprando ouro. Então o ouro ele já passou por uma apreciação lá atrás, né, de $1.200 a onça, foi subindo aos pouquinhos, até chegar ali na pandemia, né, por volta desse patamar de 1.700 e ficou ali circulando, né, 1.900, 1.800, bate 2.000, volta, ficou nesse lenga-lenga, né. Portanto, esse incentivo, tá, dos países asiáticos a mobilizar uma parte das reservas internacionais em ouro, aos poucos, foi passando também para a população, né. Então, até saíram notícias, né, nesse ano de que lingotes de ouro começaram a ser vendidos até em varejistas, em alguns países asiáticos, né? Então a facilidade, talvez até incentivando, né, as pessoas comuns, né, as famílias, a terem parte da sua poupança nessa moeda como uma forma talvez de substituição do dólar no mercado internacional. Isso passou também pelo conflito da Ucrânia, então teve um incentivo que também surgiu da Ucrânia, né? E agora a gente está tendo talvez uma das principais eventos do BRICS, né, que é um evento participa principalmente os países em desenvolvimento, cujo Brasil faz parte, mas que agora está se direcionando por talvez uma outra pauta. E a gente viu os principais líderes do mundo comemorando essa alta do ouro, principalmente porque traz uma sustentação de que o dólar está perdendo valor em termos reais ao longo dos anos. E talvez esse movimento continue acontecendo nos próximos anos. Agora, a gente tem que lembrar que todo movimento, né, ele passa por um movimento de especulação e eventualmente de correção. A gente precisa lembrar que depois da crise do subprime, né, a crise dos PIGs em 2011, o ouro praticamente ficou de lado, né, por 10 anos. Então houve um movimento especulativo, o ouro se reapreciou e ficou de lado. Acontece também que nesse momento o ouro se aprecia não só por esses fatores geopolíticos que eu estou comentando aqui, mas quando a gente analisava, tá, as mineradoras de ouro, né, então se você pegar uma Newmont, né, que talvez seja hoje a maior mineradora de ouro do mundo, você olhava ali que eventualmente o ouro ali próximo do patamar de $1.700 a onça, que é o que a gente vinha observando nos últimos anos, estava se aproximando do que a gente chama de all-in sustainable cost, que é quanto que custa, né, você tirar o ouro da terra, você passar por processo industrial para ter esse ouro disponível para venda, né? Quanto que custa isso? E esse gap estava se fechando, né? Então, as maiores produtoras globais estavam produzindo, tirando o ouro da terra a um custo mais caro, porque a inflação global também começou a aumentar. Então, a gente viu que necessariamente o preço do ouro precisaria passar por uma apreciação
para justificar o retorno daquele investimento, né? Afinal de contas, você vai tirar o ouro da terra, vamos supor aqui, por $1.500 a onça, né? Você vai esperar um retorno maior do que o retorno de investir na renda fixa, certo? Então, naturalmente, o ouro passou por uma apreciação também para corrigir parte desse movimento técnico, que tem a ver muito com a questão da lei da oferta e da demanda. Então, a gente tem dois fatores, geopolíticos e fatores técnicos do setor. E aí a gente precisa entrar no conceito do guarda-chuva, né? O ouro também é visto como uma moeda de proteção global. Então, surgiram novas guerras, conflito entre Irã, Hezbollah, Israel, Hezbollah, Israel e Irã, né? E eventualmente os investidores tentam fugir para tudo aquilo que talvez seja uma reserva de valor global. Então eu gosto sempre de dar o exemplo, né? Sempre fui assistir futebol desde cedo no estádio. Quando eu saía de casa e de repente passava por uma vendinha, você via ali o guarda-chuva um guarda-chuva ou uma capinha de chuva sendo vendido por uma capinha ali, de repente R$1, R$2. Você já entrava ali no metrô, chegava perto do estádio, já estava custando R$5, R$10. Entrava dentro do estádio, R$50. Né? Você já está ali. Quando começava a chover, então, nem se fala, né? O preço subia cada vez mais. Então, o ouro, né, e algumas commodities metálicas, né, como a prata também, que se valorizou bastante, são basicamente como guarda-chuvas. Né? Então, você tinha, de repente, há 2 anos, a oportunidade de comprar $1.700 a onça. Nesse ano é como se você já estivesse dentro do estádio, já está chovendo um pouco. Tá? Já começou, de repente, a dar sinais, o céu já fechou, vamos dizer assim. Né? Então, o preço do guarda-chuva já mudou, já está quase ali, $2.700 a onça, já está perto disso. Né? Eventualmente, se chover. Se chover, pode subir muito mais. Né? Então, assim, o ouro é uma moeda para proteção, mais do que tudo. Ela não paga dividendos, ela não tem fluxo de caixa, não vai te trazer um retorno material, mensal, um fluxo de caixa ao longo dos anos. Ela é uma reserva de valor. Então, faz sentido você ter dentro da sua carteira o ouro como um pedacinho para proteção. Né? Algo entre 2, 3, 5, no máximo, vamos dizer assim, 10% da sua carteira. Mas vamos lembrar que você já está dentro do estádio, o guarda-chuva já está um pouco caro. Né? Então, de repente, vale a pena você medir ali, não comprar tudo de uma vez, compra aos poucos e não tenha muito na sua carteira.